exatamente o Salmo 109, versículo 30. Você fala, ai, ai. E o 72, o último, meu prezado telespectador, exatamente a força da vida. Salmo 116, 7. Você fala, Moon. Veja, prezados e queridos telespectadores, nós falamos aqui, meu querido, os 72 nomes do Eterno. E estes 72 nomes do Eterno têm um poder, uma força que você não dimensiona, o quanto você não pode imaginar. Vejam, este segredo dos nomes e também das letras hebraicas e o segredo dos códigos, dos sons. Quando você pronuncia as letras hebraicas, tem exatamente dentro destas letras um código. Este código funciona como eixos de luz, aonde, obedecendo a vibração da voz, você consegue fazer coisas tremendas. Os descendentes de Shem conseguiam e faziam isso muito bem. Porém, prezados ouvintes, este segredo era muito bem conhecido pelos antediluvianos, também conhecido pelos filhos de Noé. Eles conheciam os segredos das letras, eles conheciam o segredo das 4 consoantes do Yud, Re, Vav, Re, porque o número 4, como você já sabe, nos corresponde à porta, ao portal. As 4 consoantes nos leva a este portal, a esta porta, que no hebraico arcaico, esta letra Dalet era representada exatamente por uma letra que era em forma de pirâmide. Se você pegar, por exemplo, prezado telespectador, aí diante de vocês, vocês estão vendo uma letra exatamente em forma de pirâmide. Porque era assim que era representado exatamente esta letra na antiguidade, no hebraico mais antigo, no hebraico exatamente antes da Torre de Babel, exatamente pós-diluviano. Exatamente estas letras muito bem conhecidas, estes indivíduos sabiam manipular muito bem. Eles conseguiam fazer exatamente pedras serem removidas através, eliminando a força da gravidade, ficando no ar. Eles conseguiam, inclusive, fazer caminhar pelas águas. Eles conseguiam curar as doenças. Eles conseguiam, inclusive, abrir portal de luz e transportar-se para outra região, outras áreas, outras regiões que eles quisessem. Porque os pós-diluvianos, filhos de Noé, eles conheciam os segredos das letras. Eles sabiam como manipular as letras. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, alguns exemplos técnicos dentro da Bíblia, nós temos na Brit Hadashah, na segunda aliança, quando algum dos discípulos e o próprio Yeshua dominava muito bem este conhecimento, que não foi tirado dos descendentes de Noé, exatamente aqueles que estavam com Shem, exatamente da linhagem de Shem. Este segredo foi passado de pai para filho. Abraham passou para o seu filho Isaac. Isaac passou para o seu filho exatamente Yaakov, e foi passando assim de geração em geração e pelos profetas, e foi encontrado isso nos livros do Mar Morto, estes segredos que não se expõem naturalmente ao mundo. Agora, prezados ouvintes, está sendo mostrado um vislumbre destes segredos, que os filhos de Noé, inclusive os daquela época de Nimrod, Samiramis e Tamos, dominavam muito bem, conheciam muito bem estes segredos. Eles sabiam como manipular estes segredos. Lá, exatamente na Brit Hadashah, nós temos vários exemplos técnicos. Por exemplo, quando Yeshua ficou invisível, quando ele caminhava sobre as águas, ele sabia pronunciar as palavras corretas, os sons vibratórios que promove tudo aquilo. Exatamente um dos seus discípulos e outros, como Tomás, Filipe, por exemplo, ele estava no local batizando aquele crente, e quando ele pronunciou
palavra, aqueles segredos já se encontravam em outras cidades. Esses segredos os judeus mantiveram escondido. Os judeus mantiveram escondido durante milênios. Durante milênios. Só passado através dos grandes sábios como Ben Yochai, Ashalag e grandes rabinos que até hoje ainda mantêm as 7 chaves estes segredos. Mas por incrível que pareça, meus prezados telespectadores, eu gostaria de falar para vocês que os antediluvianos, também conhecendo esses segredos, que passaram para os filhos de Noé, eles então, naquela época, naquele período, eles fizeram uma grande conspiração contra os exércitos do Shammai dos céus. A conspiração foi exatamente, eles disseram, para que não haja mais um dilúvio. Então eles fizeram um programa pelo qual eles pudessem evitar com que o Eterno destruísse o mundo novamente, através de uma nova investida de destruição sobre a terra. Os babilônicos faziam jus ter esse medo. Por quê? Porque eles tinham este medo. Eles tinham este medo porque eles encheram a terra de transgressão da Torá. Uma das coisas que o próprio Nimrod fez, prezado telespectador, foi casar-se com a sua própria mãe. E isso é uma transgressão terrível da Torá, o incesto, sexo com crianças, sexo com mãe, com pai. E esse tipo de comportamento, meus prezados ouvintes, era um comportamento que era comum, a idolatria. A sua mãe, por exemplo, ela disse, Nimrod morreu e foi para o sol. Logo ele se tornou um Deus. E eu sou uma deusa. Esta mulher começou e deu origem às virgens vestais. Foi ela que gerou o filho chamado Tammuz, que nasceu no dia 25 de dezembro. Foi esta mulher que instituiu as festas pagãs. E estas festas exatamente era a primeira festa, como vocês já conhecem. A primeira festa era exatamente o dia 25 de dezembro, quando nasce o sol, o filho do sol, o sol invictus, Tammuz, nesta data. A segunda festa, prezados telespectadores, é a Páscoa, nome da sua mãe, que era a morte, ressurreição de Tammuz. A terceira festa, prezados ouvintes, era a festa da Bacanália, de Baco. A quarta festa, prezados ouvintes, exatamente é a festa de São João. A quinta festa, nós temos a quinta festa, era a festa do domingo, e a sexta festa era o Réveillon. Essas 6 festas que até hoje permanecem, que é uma base sólida do mundo ocidental e do mundo oriental, que o mundo todo envolveu-se porque estava presente ali, antes da Torre de Babel, estavam presentes quando foi predeterminado aquele tipo de adoração, a adoração que foi estabelecida por aquela mulher, a adoração que foi estabelecida por aquela família, conhecida no passado como a Sagrada Família. Eles encheram a terra de corrupção, encheram a terra de idolatria, de maldade, encheram a terra de incestos, encheram a terra inclusive de pedofilia, encheram a terra de assassinatos, morte. E uma forma que eles controlavam a população era através dos confessionários. Eles confessavam os pecados com a balança na mão. E cada pecado tinha um peso. Eles criaram então uma teologia baseada exatamente no princípio da morte, ressurreição do Tammuz, do deidade solar. E eles então fizeram tanta maldade, encheram a terra de tanta incertezas e corrupções, meu prezado telespectador, que estes indivíduos exatamente tinham um propósito com isto, de controlar a humanidade, manter o mundo em um nível baixo de consciência, para que a humanidade não se desenvolvesse, não ascendesse ao conhecimento verdadeiro, espiritual, pelo qual eles pudessem chegar de uma maneira justa, de uma maneira sólida, através da obediência aos mandamentos, os mandamentos da Torá Kadosh, da Torá Santa, dos 600